O futebol é maravilhoso, né, João? Por isso que a gente é tão apaixonado por esse esporte, né? Futebol é lindo. Você vê que o orçamento pode ser maior, os jogadores podem ser jogadores mais renomados, mais vitoriosos, mais talentosos, né? Se for fazer aquela brincadeira que é muito comum na imprensa de 1 contra 1, quem jogaria do Cruzeiro, seria titular na equipe do Atlético? São poucos nomes que você vai conseguir destacar ali, mas no campo o que a gente viu foi um Cruzeiro à vontade, com muita determinação mais uma vez, com poder de superação absoluto, com a convicção do que tinha que fazer dentro de campo. Os jogadores sabiam o que eles tinham que fazer dentro de campo. E um Atlético, além de, assim, uma volta a menos, uma rotação a menos nessa da pegada aí, e por incrível que pareça, né? Porque pelo que aconteceu no primeiro confronto na história da sua arena, a expectativa é que o Atlético entrasse com a faca nos dentes. Além disso, é um time que, tudo bem, o Felipão tem vários méritos, vários. A gente não precisa ficar enumerando aqui, porque a carreira, os títulos dele falam por si só. Mas tem pouca coisa programada, né, João? Pouca situação que é prevista em treinamento. Assim, ele posiciona, ele determina ali a área de atuação dos seus atletas, mas tem pouca situação treinada. Então, se os principais jogadores, se os bons tiver marcado ou inspirados, aí a coisa começa a complicar, né? Então, o que a gente viu foi um Cruzeiro muito, muito forte, taticamente, mentalmente, fisicamente, e um Atlético que não estava tão inspirado e nem tão determinado, e por isso o resultado foi absolutamente justo. Parabéns para a torcida e para os jogadores do Cruzeiro. Ô Ale, vamos por parte no que você disse, eu concordo com tudo que você disse, mas queria acrescentar uma questão. Primeira coisa a se dizer, o Cruzeiro ganhou porque teve muitos méritos no jogo e muitos méritos táticos na partida. O Cruzeiro não ganhou só na vontade, o Cruzeiro não ganhou só na força, na imposição. Aquela coisa do futebol, o Cruzeiro teve mais raça que o Atlético. Não foi apenas isso. O Cruzeiro ganhou porque entendeu o jogo muito melhor do que o Atlético. Porque taticamente se comportou muito melhor do que o Atlético. Porque sabia taticamente o que devia fazer em campo. E me parece que o Atlético, mais uma vez, não sabia. Eu não acho que é correto diminuir um jogo desse tamanho a questão de faltou raça ou sobrou raça. O Cruzeiro jogou com muita raça e o Atlético não teve raça. Eu acho que o jogo foi muito mais do que isso. Não estou nem dizendo que você disse não, viu, Ale? Porque a gente vê na rede social, a gente vê no desabafo do torcedor, no pós-jogo, a gente encontra com um na igreja, com outro no restaurante e vai ouvindo das pessoas. Cruzeiro soube o que fazer em campo. E aí, duas coisas importantes. Uma, pelo lado do Cruzeiro, o comportamento tático estratégico de um time que ano passado teve a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, que reforçou a sua defesa para esse ano, tanto na defesa, com a volta do Zé Ivaldo, quanto no meio-campo com a chegada do Romero, que acaba compondo ali também o sistema defensivo e qualificando o sistema defensivo. Então, a defesa do Cruzeiro, que foi a melhor defesa do Brasileiro ano passado, essa defesa me parece caminhar para estar mais forte ainda esse ano. Ponto 1, o mérito do Cruzeiro. Analisando pelo outro lado, porque o jogo tem sempre dois lados. Pelo lado do Atlético, o que mais me assusta e me preocupa, Ale, é porque, mais uma vez, o Atlético não soube jogar contra um time que tem uma defesa muito forte e que sabe se defender muito bem. Se você pegar o Campeonato Brasileiro do ano passado, o Atlético termina ali coladinho no Palmeiras. E onde o Atlético perde o Campeonato Brasileiro? Não perdeu, não foi para o Flamengo no Maracanã, não perdeu nos grandes jogos, não. O Atlético perdeu o Campeonato Brasileiro contra vários times que lutavam contra o rebaixamento, que vinham jogar fechados, trancados contra o Atlético. E aí o Atlético não sabia jogar contra essas equipes. O Atlético não sabia abrir as defesas adversárias e ter qualidade para superar times fechados, ter criatividade para superar times fechados. Se Paulinho e Hulk estivessem absurdamente inspirados, conseguia.
Se Paulinho e Hulk não estivessem absurdamente inspirados, não conseguia. E isso ontem aconteceu. Paulinho e Hulk não estavam inspirados naqueles dias maravilhosos dos dois, e aí prevaleceu a qualidade do Cruzeiro. Não foi o Atlético que perdeu para o Cruzeiro, foi o Cruzeiro que venceu o Atlético, porque o Cruzeiro leu o jogo melhor, aplicou melhor em campo aquilo que tem de bom. O que o Cruzeiro tem de melhor? Uma defesa muito sólida, tanto que foi a melhor defesa do brasileiro. Como o Cruzeiro jogou? Pela prevalência da defesa, se defendendo muito bem e jogando pelo bote, por 1, 2, 3 bolas no jogo, e deu muito certo. Méritos para o Cruzeiro, que fez isso muito bem. Onde está o ponto forte do Atlético? Numa dupla de ataque espetacular, que não funcionou ontem, que foi anulada pela defesa do Cruzeiro, que foi mais competente. Então, não foi raça, não entrou mordendo, entrou pegando. Eu não achei diferença disso de nenhum para nenhum. Primeiro tempo foi até muito limitado das duas equipes. Mas o Cruzeiro apostou no que faz de melhor, que é se defender muito bem. Funcionou muito bem. O Atlético, aquilo que ele tem de melhor, não funcionou bem, que é o ataque. Méritos para o Cruzeiro, que foi mais competente e ganhou o jogo naquilo que tem de melhor, um sistema defensivo muito, muito sólido e muito bem formado desde o ano passado. Ale, foi essa a minha leitura do jogo. Não, e perfeito, João. Se você for ver, o ano passado, inclusive, o Atlético e o Cruzeiro terminaram com a melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E nisso que você falou, de como o Atlético perdeu o campeonato para o Palmeiras, que vai estar aqui no Mineirão daqui a pouquinho, foram 4 diferenças. O Atlético perdeu para o Bahia, perdeu para o Cruzeiro, perdeu para o Vasco 2 vezes, né? Perdeu para times que estavam ali brigando contra o rebaixamento ou que foram rebaixados, né? Eu acho assim que se você pensar qual é um Cruzeiro que ainda vai se reforçar, pode jogar, eu acho que o Cruzeiro jogou muito próximo desse máximo. E eu acho que o Atlético passou longe disso. E eu acho até que tem que ser revisto, não por causa da derrota, mas isso aí a gente falava antes do jogo. Tem que ser revisto algumas situações e alguns jogadores, ô João. Você olhar com mais cuidado. Por exemplo, vai ter jogo, isso é normal. Isso aconteceu ano passado, que o Paulinho e o Hulk, que são maravilhosos, que são muito acima da média do futebol brasileiro, vão estar bem marcados ou não vão estar inspirados. Agora, o Filipão, a comissão técnica, tem que dar uma alternativa. Então, fala assim, olha, quando não der para ganhar na individualidade, sabe, no improviso, no talento, na criatividade desses dois monstros, você tem algumas situações programadas. Então, o lateral que passa ou que faz o facão por dentro, situações que você treina no dia a dia. Eu não vejo isso no Atlético. Outra coisa, você tem alguns jogadores que, por mais que vivam um bom momento, que no ano passado foram bem ou cresceram em alguma parte da temporada, que você olha com alguma desconfiança. Eu até falava isso, acho que no Rádio Esportes de ontem. O Atlético, ele quer brigar, ele quer olhar nos olhos sempre do Flamengo e do Palmeiras. O primeiro volante do Atlético é o Otávio. O primeiro volante do Flamengo é o Pulgar. O primeiro volante do Palmeiras é o Zé Rafael. É uma diferença daqui na lua. Por mais que o Otávio corra, marque, ontem nem marcou, né? Mas é uma diferença, João. E essa diferença, em algum momento, ela se mostra. O Otávio não é do nível desses caras. E o Atlético é do nível desses times. O Gemerson hoje não, há algum tempo, ele é a 4ª opção técnica de zagueiro pro Atlético. Mas o Filipão gosta dele porque ele é um zagueiro. Mas o Rabelo é melhor, o Fux, quando tiver à disposição, é melhor, o Lemos, evidentemente, é melhor. E ele insiste com isso. Ontem o Zaratio saiu e o time perdeu muito. Então, assim, eu acho que, claro que é a 3ª rodada do Campeonato Mineiro, que muita coisa vai acontecer na competição e na temporada, mas acho que o Atlético tem que olhar com mais cuidado para essas situações, ô João, de ter que ter um treinamento que lhe proporcione algumas soluções quando os bons não estiver inspirado e olhar com mais cuidado para algumas posições do seu elenco. E o Cruzeiro, que foi muito bem, tá de parabéns, também não pode dormir nesse barulho que ganhou do Atlético, acabou. Não.
precisa realmente de um zagueiro pelo lado esquerdo, precisa de mais opção de centroavante, embora o Diné não tenha feito uma boa para ótima partida, precisa de mais um jogador de lado de campo, e a direção espero que esteja ciente disso. Mas são lições, ô João, que o clássico de ontem nos deu e que a gente espera que todo mundo consiga assimilar para melhorar daqui para frente. Vamos para mais 2 pontos a respeito disso. Um ponto legal do Cruzeiro, mais um ponto positivo. E que todo mundo falava no passado. É melhor você dar oportunidade para a molecada, para a garotada, tentar revelar um jogador, tentar revelar um talento, que ficar insistindo com bananeira que já deu caixa e que não produz. Olha o que esse menino fez, o João Pedro. Ele e o Paulinho tiveram uma bola idênticas, muito parecidas. O Paulinho, que foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, perdeu. E não só o Paulinho perdeu, como tem muito mérito ali do goleiro do Cruzeiro, do Rafael Cabral, que, na minha modesta opinião, foi o grande destaque do jogo ontem. Eu, aqui nesse microfone da Itatiaia, já cobrei do Rafael Cabral em partidas ruins que ele fez. Respeito muito a opinião dos meus colegas, né? A equipe da Itatiaia escolheu um outro jogador melhor em campo, que também fez uma boa partida, o Zé Ivaldo. Outros colegas votaram no técnico do Cruzeiro como melhor do jogo, também merecido pela postura tática que ele implementou no time do Cruzeiro. Mas, para mim, o grande nome do Cruzeiro ontem foi o Rafael Cabral. Aquela defesa do Rafael Cabral na bola do Paulinho, num momento que o Atlético era melhor, aquilo ali é como um gol. Aquela defesa do Cabral é como um gol. Vale tanto quanto um gol. E, para mim, ele foi o grande jogador do Cruzeiro ontem. Jogou muita bola o Rafael Cabral, muito seguro, muito firme. Ele que já foi muito cobrado e muito criticado por algumas atuações em clássicos, tem que ser reconhecido pelo que fez ontem, porque ele jogou muita bola. Para mim, foi decisivo na vitória do Cruzeiro. Então, mais 2 pontos positivos a serem acrescidos para o Cruzeiro. A grande atuação do seu goleiro, que foi muito firme, e um outro ponto positivo. Como a molecada da base começa a entrar bem e fazer diferença para o Cruzeiro. Como essa garotada tem mais identidade, tem mais vontade, tem mais fome e está fazendo melhor, né? Que foi um grande problema do Cruzeiro no ano passado, que me parece começa a ser revisto para essa temporada. E sobre o Atlético, concordo, como você diz, que o Atlético não pode transformar a derrota no clássico em terra arrasada. E nem o Cruzeiro transformar a vitória em clássico em uma solução para a temporada. O Cruzeiro precisa evoluir muito para a temporada e continua precisando de reforços e de investimentos para a temporada. E o Atlético, que também ainda precisa de mais reforços e de mais investimentos para a temporada, não pode, apesar da derrota, também entender que está tudo ruim, que está tudo errado, que nada dá certo. Não. O Atlético tem um problema sério desde o ano passado e perdeu o Brasileiro por isso. Uma dificuldade muito grande de jogar contra times que se defendem bem e que anulam as principais peças do ataque do Atlético. Mas tem um grande time, tem um grande elenco e tem condições de ter uma grande temporada. Não é terra arrasada no Atlético porque perdeu um jogo. Perdeu um clássico contra um rival que é o maior que tem, né? E é bom que algumas pessoas do Atlético saibam isso para entender o tamanho dessa rivalidade, né? Porque é uma gigantesca rivalidade e que iguala mesmo e que nivela mesmo, mas o Atlético não pode transformar uma derrota num jogo desse tamanho em terra arrasada, porque não é terra arrasada também.